Boas. Boas. Estás no grind? Agora duplamente no grind. É isso é que se quer. Então vamos fazer assim. Nós vamos começar por te fazer umas perguntas de resposta direta e depois aqui no Estou no Grande isto funciona desta forma. Tens 3 pilhas de cartões, do mais escuro para o mais claro é o mais escuro o passado do teu negócio, do teu serviço, da tua marca, o que seja. O intermédio é o presente, o branco o futuro. No fim, havemos de lá chegar depois, explicamos melhor, mas tens aí uma coisinha especial. E agora, és o primeiro convidado da segunda temporada, temos aí umas coisinhas diferentes. Lá iremos. Ok. Estás pronto então? Acho que sim. Vamos ver se estou. Então vamos lá. Como te chamas? O meu nome é Marcos Fortuna, Que idade tens? 33 anos. De onde és? Sou do Montijo. Como é que se chama a tua marca? No fundo, a minha marca é o meu nome. Sou enquanto pessoa singular, Marcos Fortuna. Ok. Há quanto tempo é que exerces então com esse nome? Olha, como na área em que eu exerço, que é o desporto, e mais diretamente naquilo que é o futebol, pronto, e também na área do personal trainer, já há cerca de 7 anos que exerço em ambas as áreas. Portanto, a outra pergunta acho que acabaste de responder, qual era o setor de atividade, portanto, de futebol e personal trainer. Exatamente, posso responder de novo, mas... A sede, não sei se, como é em nome individual, se é no Montijo, como referiste, ou se tens algum sítio físico? Não há um sítio físico, aliás, são coisas que se complementam, quando mais para a frente vamos falar mais disso, mas aliás, a área do personal trainer, como é aliada muito àquilo que é os meus objetivos dentro do desporto e da área do treino no desporto. Comecei inicialmente a trabalhar fisicamente no ginásio que é o Calorias no Montijo. Trabalhei também no Bifit, que vocês devem conhecer no Montijo também, mas temporariamente, porque para levar para aquilo que é o desporto. De resto, é tudo muito de uma forma personalizada, ou seja, em casa, treino personalizado em casa e em espaços diferentes. Ok. Portanto, já não existe um espaço físico. Ok. Então, força. Vamos às cartinhas. Vamos às cartinhas. Estás preparado? Começo já as cartas? Começas pelas mais escuras que dizem respeito então, em relação àquilo há bocadinho, são as mais escuras, são as do passado. Sim. Ok. Como é que funciona? Tiras uma carta, lês a pergunta e desenvolves a partir daí. Ok. Podemos começar? Força. Não estou pronto, mas vamos lá. Vamos lá ao passado. Então com o know-how que tens hoje, o que terias feito diferente? No passado? Boa pergunta. Logo para começar em grande. Uma pergunta forte. Antes de mais, em relação àquilo que eu teria feito diferente, eu gosto de dizer que sou uma pessoa começando daquilo que é o arrependimento, eu não sou uma pessoa de muitos arrependimentos. Eu acho que a vida é um ciclo que se inicia dá-se de uma forma natural, de uma forma normal, e apesar de obviamente nós cometermos alguns erros, não posso dizer que teria feito alguma coisa diferente. Eu acho que todo o meu percurso levou-me àquilo que eu sou hoje em dia, e de uma forma perfeita. Ainda não estou onde quero, hei de lá chegar, mas tudo aquilo que eu fui fazendo ao longo dos anos, muito de forma se calhar inconsciente, levou-me a sentir muito confortável com tudo aquilo que eu vou conquistando e vai-me dando um sabor especial. Portanto, a nível de diferenças, não posso dizer que sejam muitas. Vou-me ensinando coisas, o know-how vai-me ensinando coisas que eu uso como referência para tudo aquilo que faço futuramente. E aí sim posso dizer que tenho aprendido muita coisa que não volto a repetir, mas que fico muito contente e muito satisfeito, por incrível que pareça, por ter feito. Porque isso mesmo é que me trouxe ao know-how que eu tenho hoje em dia, até lançar a dúvida sobre mim mesmo
e procurar mais e mais e mais e mais. Se calhar é a única coisa que eu, em certa altura da minha vida, como todos nós, com a juventude, achava que já sabia coisas a mais, já sabia tudo, e a dada altura se calhar não procurava tanto saber mais e ser melhor. E isso também veio com o tempo. Hoje em dia, se calhar a única coisa que eu fazia diferente era mais curioso explorava mais numa fase inicial. Okay. Mas que também é normal da idade, não é? Somos muito... Quando chegamos à altura de chamado fogo na veia. De jovem adulto, né? Os inícios dos 20, somos muito... Eu já sei, eu já sou capaz, já sou responsável, já consigo sozinho. Acho que é um bocado normal, acho que é transversal a toda a gente. Sim, eu acho que sim, porque nós, quando nós vamos crescendo, nós queremos é retirar a dúvida que as pessoas têm de nós. Yeah. Tu queres é afirmar-te, né? Aquela necessidade de afirmação, ela existe. E então, tu basicamente esqueces de ser melhor e tu queres simplesmente chegar lá, queres aquela afirmação e também não queres que te questionem muito. Uhum. Então, se calhar a ti mesmo deixas-te questionar, que é para... parece que ok, eu agora já tenho 20 anos, né? Normalmente já tenho 18 anos, agora já sou adulto, já posso trabalhar, já posso fazer aquilo que eu quiser. É como a mesma coisa que tirar a carta. A gente tira a carta e pensamos que já conseguimos tudo, somos os melhores condutores do mundo. Não. É real. A parte das vezes conseguimos até tirar a carta, mas somos maus, muito maus. E isso só vem 3 anos depois é que tu estabilizas e que realmente consegues passar de... Nós estávamos a falar aqui um bocadinho, aqueles erros que tu cometes, que é de uma forma inconsciente, mas que passas ao lado quando consegues contornar. E só depois é que te lembras, isto podia ter corrido muito mal. Mas fizeste. Vais ajustando. Às vezes não tens essa hipótese. Às vezes as coisas correm muito mal e não tens hipótese de corrigir. Eu por acaso fui tendo a hipótese de corrigir os meus pequenos erros. Portanto, é por aí. Falas que não tens muitos arrependimentos, dás mais peso e dás bastante valor a tudo o que passaste, dás mais peso. Ou tiras mais valor dos erros ou dos sucessos? Se eu tiro mais valor, se eu dou mais valor, é isso, se eu dou mais valor. Eu acho que dou mais peso aos erros, sem dúvida. Eu gosto muito, obviamente, de ter sucesso, gosto muito dos sucessos, mas eu acho que os erros tens consciência têm muito mais peso na minha vida e na minha consciência, até na minha consciência. Posso dizer que os meus sucessos são momentâneos. E quando eu atingo qualquer coisa, obviamente que existe um sentimento de vitória, mas é momentâneo. É agora, ok, já está, senti, está tudo bem, atingi isto, fantástico, mas e agora? Gastas mais a bater cabeça com as derrotas ou dificuldades do que com o festejo do sucesso? Muito mais. Os insucessos tiram-me o sono. De uma forma que... Porque são momentos de aprendizagem. Enquanto eu não conseguir corrigir aquele insucesso, se calhar não durmo, o sucesso vai-me fazer festejar, gastar energia e dormir muito tranquilo. Porque é uma meta, não é? Porque é uma meta. Foi atingida, pronto, e agora o passo seguinte. Enquanto que os erros é um entrave. Exatamente. O passo seguinte é que depois vai-me fazer perder o sono outra vez. Vai-me tirar o sono outra vez. Portanto, acho que é muito por aí. Boa. Bem, vamos ir então para a próxima carta. Vamos mais uma carta? Passamos à próxima carta, né? A primeira foi difícil e esta aqui... Há muita coisa que vai ser difícil, não é? Esta pergunta, neste podcast. Quais os teus maiores fracassos e os maiores sucessos? Ou o teu maior fracasso e o teu maior sucesso? Boa pergunta. Lá está. Respondendo muito dentro daquilo que foi a minha resposta anterior e relativamente ao fracasso, é uma palavra que eu não gosto. Sinceramente, é uma palavra que eu não uso muito, não gosto de usar, até com as pessoas próximas de mim, pessoas que enquanto, por exemplo, enquanto treinador, é uma palavra que eu não gosto de usar com os meus atletas. Acho que o fracasso não existe. Acho que o fracasso não existe. É uma não questão nesse sentido. Obviamente que nós eu diria que são erros e que são parte da aprendizagem.
se já tive, já tive. E aquilo que eu vejo como o meu maior insucesso, talvez insucesso, ou não consegui ter o sucesso que queria, foi no futebol, como muitos miúdos hoje em dia, e como sempre, tinha o sonho de ser jogador, ainda tive a sorte de fazer um percurso ainda para além, já um pouco esforçado daquilo que eram os meus objetivos. E eu acho que, para além de lesões que são questões normais e que eu não uso isso como nenhum pretexto, é algo que acontece nós, na nossa profissão e naquilo que nós fazemos, estamos sempre sujeitos a isso acontecer. Mas eu acho que poderia ter sido mais focado, entender melhor aquilo que era necessário, se calhar tive um pouco o azar, como muita gente, de não estar num contexto que me permitisse que tivesse alguém que me guiasse da forma mais correta, mas acima de tudo havia todas as ferramentas também à nossa volta para nós entendermos, e se calhar não fui durante muito tempo a pessoa mais esforçada, mais focada naquele objetivo como eu vejo hoje em dia, e lá está. E o tal, se nós quisermos chamar fracasso, levou-me a entender coisas sobre mim mesmo que foram muito importantes para mim. E por isso é que eu não o vejo como um insucesso, porque isso fez-me crescer em outras áreas da minha vida. Foi só um solavanco no progresso. Eu diria que sim, e que me levou, se calhar, àquilo que eu faço hoje em dia, que até comecei de uma forma precoce, em relação àquilo que poderia ter sido, e com uma visão muito clara daquilo que eu quero. Hoje em dia foco muito e as pessoas sabem, porque eu sou apaixonado por futebol, sou apaixonado pelo treino, tenho objetivos, isso não escondo a ninguém, mas o meu primeiro objetivo, enquanto líder, é levar ao sucesso. E eu não ponho o meu sucesso à frente daquilo que são os 20, 22, 23, 24, 25 atletas que eu tenho, mais a minha equipa técnica, e o primeiro objetivo passa, se eu tenho atletas que são eles que jogam, são eles que desenvolvem, são eles que são os praticantes e os executantes do jogo, eles é que são os maestros, como eu lhes costumo chamar, eles é que são os artistas. Então, se eu os fizer crescer, até com experiências que foram a minha experiência, isso por si só vai me levar ao sucesso. Eles é que são o meu canal para o sucesso. E se calhar eu hoje tenho esta visão muito mais altruísta do que iria ter se tivesse tido um percurso diferente. Então, não vejo como um fracasso, vejo como a não obtenção de um objetivo, mas que me levou a coisas incríveis acerca de mim próprio. E em termos de sucesso, portanto, sucesso, para mim, tens algum momento no teu progresso que, por exemplo, uma daquelas metas que atingiste, que falaste há pouco, que possas pensar, ok, esta foi realmente para mim a melhor fase do meu progresso? Não diria ainda aquela, mas eu, como defino, sou uma pessoa que a partir de certo momento comecei a definir metas, objetivos a curto, a médio prazo. As de longo prazo ainda não as atingi, mas aquelas que são de curto, médio prazo, tenho tido a sorte de conseguir muitas delas. O meu maior sucesso para mim é pessoal, é uma questão pessoal, é a capacidade de dar a volta a certas coisas, quando parecia que não, se calhar não iria conseguir, ou que poderia ter frustração com muita coisa. Esse para mim é sucesso, é eu conseguir encontrar alternativas dentro daquilo que é a minha área, procurar outras coisas pelas quais eu sou apaixonado e dizer assim, ok, eu vou fazer isto. Eu posso explicar, por exemplo, eu fui para a Inglaterra aos 21 anos, jogar na altura. Aos 25, 26 anos, já muito com muitas mazelas, já não estava a tirar o mesmo proveito do futebol, mas tinha emigrado, estava num país diferente, não é? E aquilo era a minha maneira de subsistência, era daquilo que eu vivia. Mas eu senti que eu tinha que começar a adaptar. E nessa altura aparece a dúvida: o que é que eu vou fazer?
não é? O que é que eu vou fazer? Se não for isto, o que é que eu vou fazer? Que é uma dúvida normal. E parece que as coisas alinharam-se, porque eu tinha um colega meu que tinha um negócio próprio, que era uma academia de futebol, e eu comecei a dar-lhe um apoio nessa área e comecei a sentir outras coisas que eu queria fazer. A gestão desportiva e a área do treino. Então foi aí que eu senti que, ok, é isto que eu quero fazer. Então, o que é que eu preciso de fazer nesta área? Não é? O que é que eu preciso de me capacitar? Porque não basta treinar, preciso de me capacitar. Então tenho que me formar, tenho que tirar curso, tudo aquilo que é necessário, tenho que ter muito mais contacto com o treino, não é? E depois, a partir daí, os pequenos sucessos começaram a vir. Comecei a dirigir a academia em 1 ano e meio, era eu o diretor da academia, a trabalhar com grandes clubes em Inglaterra, num país diferente, com uma língua diferente. Ter essa capacidade para mim foi muito importante. Passado pouco tempo comecei a treinar o Sub-23 também em Inglaterra, dessa academia, e senti o gosto pelo treino. E isso para mim foram os pequenos sucessos. Entretanto, decidi fazer aqui uma mudança, regressar para Portugal e fazer todo o percurso novamente. Do zero? Sim, começar do zero. Até a área do PT, como eu tinha dito, foi um bocadinho ajustou-se por aquilo que era a preparação física, porque, ok, é o futebol, então o futebol tem várias áreas. Que eu vou ter que me capacitar para trabalhar em qualquer área do futebol. Então, tu fazes PT para atletas futebolistas? Sim. Comecei, já trabalhei com pessoas com outros objetivos, obviamente, de perda de massa gorda, ou de emagrecimento, aquilo que vocês quiserem chamar, mas o meu objetivo sempre foi focado e direcionado para aquilo, é aquele o objetivo. E posso dizer que comecei aqui como preparador físico no Barreirense, na altura nos iniciados, o sub-15, exatamente sub-15. Passado um ano eu fui promovido a treinador adjunto e no final nessa época passei a treinador principal. Para mim, ser treinador principal de iniciados sub-15, passado um ano, foi fantástico, porque eu entrei com uma perspectiva de preparador físico e as coisas evoluíram até eu passar a ser treinador. Tinha um objetivo, entrei à 5ª jornada e nós tínhamos um objetivo muito claro, que era a manutenção. As coisas estavam a correr muito mal, ainda não tínhamos, era só derrotas, e era a minha primeira experiência enquanto treinador, portanto as dúvidas eram enormes, a um nível competitivo, eram enormes, e por exemplo, atingir esse objetivo para mim foi uma satisfação enorme. Portanto, para mim foi um sucesso pessoal, para mim e para os meus atletas. Depois desse ano passei a ser treinador dos juvenis. Foi um ano já de pandemia, portanto desenvolvemos ali um trabalho com eles, mas acabámos por não ter competição, o que muito frustrante, foi algo muito frustrante. Sentiste que foi trabalho demandado entre sim, sabes que acima de tudo, e voltando se calhar à questão do insucesso e do fracasso, eu poderia associar muito aí, porque nós quando se deu a pandemia, acho que o futebol e o desporto têm uma importância social muito grande. Sim. E eu gosto de ter esse papel com os meus atletas, com os meus jogadores. Gosto de ser participativo na vida deles e trazer-lhes algo positivo, e dar-lhes ferramentas para eles serem melhores homens, acima de tudo. E nós tivemos ali uma perda muito grande. O campeonato terminou um bocadinho mais cedo e a temporada não arrancou por causa da pandemia. E houve um caso que foi aqui muito falado também nesta zona, de um miúdo nosso que perdeu-se na vida, começou-se a meter nos caminhos diferentes, e foi um miúdo que foi encontrado morto cerca de um ano depois. E obviamente que isto para mim é algo que me deixa um peso até hoje muito grande, porque sentes que podias ter feito a diferença? Eu sinto Sentes talvez que se não tivesse havido a pandemia, conseguias fazer a diferença? Talvez pudéssemos ter feito. Acho que teríamos feito a diferença, porque ele era um miúdo que não nos faltava aos treinos, que era comprometido comigo, que eu perdi muitas horas, porque ele tinha um contexto complicado, era um miúdo também de uma família adotiva, e que eu pessoalmente perdia muitas horas em finais de treinos a falar com ele, por perceber características que ele tinha a nível psicológico,
que careciam de atenção, não é? E que o futebol consegue ser um instrumento de manipulação em relação a isso. Eu acho que de uma maneira positiva. Eu lembro-me quando os meus pais queriam que eu estudasse, diziam: vou tirar o futebol. Fim do mundo. Não é? Vou tirar o futebol. E aquilo é um instrumento de manipulação. Não é? Ele não está a dizer vou tirar, não sei o quê. Hoje em dia, eu sei que hoje em dia já existem outras coisas, existem as redes sociais, a PlayStation e não sei o quê. Eu, naquela altura, podiam tirar tudo. Mas o futebol tem a componente física, não é? O exercício físico também trabalha muito. Exatamente. E tens a dinâmica da equipa. Estás integrado num grupo. Sim. Aquilo é o teu grupo. E quando tu perdes aquilo, tu vais tentar, nós enquanto seres humanos, né, tentamos inserir noutro grupo. Sim. Não é? E aquele grupo vai-te levar a comportamentos que aí, se tu fores forte psicologicamente, são uns. Consegues-te manter à parte de muita coisa. Se estiveres no grupo errado, se calhar talvez sejam outros. Isso faz um bocadinho um elemento que seja mais fácil de desviar, rapidamente perdes. Por isso é que eu digo que sim, o futebol tinha feito a diferença, como fez naquele ano. E para nós, não só para mim, mas para a minha equipa técnica, para as pessoas que trabalham comigo e até mesmo para os colegas, porque nós depois tivemos dentro da infelicidade, depois tivemos a felicidade de eu trabalhei com ele nos iniciados, depois entretanto passei para o juvenis A e ele não era do meu escalão nessa época, e foi na altura que o Lucas faleceu, e entretanto arranca a época em 2021, e eu continuei com os juvenis A, e basicamente eu volto a encontrar o mesmo grupo que tinha encontrado nos iniciados A, já sem o Lucas. Mas aquilo criou uma simbiose. Anos, né? Eu tinha 14 anos na altura. E posso dizer que aquilo criou uma simbiose no grupo de tal forma, nós unimos de tal forma, fechámos aquele grupo de tal maneira que fizemos um campeonato exímio. Fomos campeões, sem derrotas, tivemos 30 jogos, 28 vitórias, 2 empates, e eu sinto que grande parte daquilo, para além de outras áreas também, mas o foco, nós fizemos um pacto que é por isto. É por isto, é pelo nosso número 18. Naquela camisa dele ia connosco para todos os jogos. Eu lembro-me do primeiro jogo, nós vamos jogar a Santo André, se não me engano, e o que é que aconteceu? Nós definimos que, até por primeira opção minha, que a camisa dele ia andar connosco sempre, e fazíamos uma rodinha antes do jogo e no final, e a camisa dele estava sempre exposta, estava sempre no centro da rodinha. E aquele primeiro dia foi muito duro. Eu até fiquei na dúvida se eu devia ter feito aquilo ou não. Podia ser pesado. Foi muito pesado. Foi pesado. Quando nós pusemos, quando eu tirei a camisola e pus no chão, eu começo a olhar para a roda, e antes do jogo eu tenho o meu grupo todo a chorar. O mood estava down, não era o mood para começar um jogo, não é? É isso mesmo. Entendes? Mas se calhar do down veio sim, mas a pujança toda. Exatamente, mas o que é que aconteceu? Eu lembro que foi dos jogos mais nervosos, foi o jogo mais nervoso que nós tivemos, que foi nós damos a palestra, eles miúdos completamente emocionais, nós também emocionais, mas nós enquanto líderes, temos que ser um bocadinho mais os adultos também mais frios. És tu, não é? Se eles já estão mais racionais, sim, claro. Exatamente, se eles já estão emocionais, tens que ser trazer um bocadinho abaixo, não é? Aquela emocionalidade toda, e dizer assim: malta, vamos, focados no objetivo. E eles, depois daquele momento, eles estavam prontos, eles pareciam leões para começar o jogo. E houve uma situação porque uma baliza tinha a rede furada. E então os árbitros tiveram que corrigir a rede, e houve um atraso no início do jogo de 10 minutos. E eles, entretanto, houve aquela cena, aquele up, e depois houve aquela coisa de estar à espera. Estás a ver? E eles estavam mortos para começar o jogo, ali 10 minutos.
E entretanto o jogo começa, epá, e sentiu-se aquela ansiedade. A nossa primeira meia hora de jogo, primeiros 40 minutos, foi muito ansiosa. Muito ansiosa. Mais decisões, já não bastava ser o primeiro jogo do campeonato, mas depois que aquela coisa de eles queriam era fazer gol logo no primeiro minuto. Estás a ver, queriam dizer logo assim, olha, pum, é partido. Então, eu senti isto completamente, tanto que nós ganhamos aquele jogo, ganhamos 2-0, depois entretanto começámos a fazer algumas alterações e na segunda parte marcamos o primeiro gol, já vai para aí aos 70 e tal minutos. Tivemos sempre por cima no jogo, mas de uma forma, lá está, nervosa. Fazemos o gol e a seguir fazemos outro e ganhamos o jogo 2-0. Mas existia aquele peso. Daquele dia, aquele peso foi retirado, mas continuou aquela homenagem connosco até ao final. Pá, e foi uma coisa que nos moveu. Portanto, lá está, foi um insucesso, foi um fracasso nós perdermos um dos nossos, que continuou connosco, e eles sabem disso, que foi uma coisa que nós falámos, porque a vida é mesmo assim, a naturalidade é que todos nós vamos, e nós só vivemos através daquilo que nós deixarmos para alguém, do nosso legado. As pessoas que estão à tua volta é que vão fazer viver. Sim. E aquilo que tu fazes agora é que vai fazer continuar a viver ou não. Portanto, mais vale fazer bem. Pá, eu acredito que sim. Sim, claro que sim. Eu acredito que sim. Eu tenho para mim que o fazer bem vai-te sempre levar a um porto, a bom porto, mesmo quando tu não estiveres cá. Fizeste, fica com alguém. É aquela máxima, tu morres quando a última pessoa que ficou depois de tu morreres se lembra de ti. Exatamente. É até a última vez que alguém se lembra de ti. É isso mesmo. A partir daí, sim. A partir daí é que deixas de existir mesmo. Deixas de existir. Por isso é que dizem que os objetivos do homem é um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. As melhores maneiras de prolongar o teu legado. Sem dúvida. Bem, vamos cortar aqui um bocadinho muito pesado. Passa aí para o meio que está aí a vir tudo no meio. Vamos à próxima. Bora, mais uma carta. Vamos lá. Qual o peso do teu meio no teu grind? Qual o peso do teu meio no teu grind? Yeah. Ou seja, entenda-se por meio, família, amigos. Ok. Ou seja, de que forma é que aqueles que são mais próximos, e até nem tem que ser só pessoas, às vezes, sei lá, o sítio onde exerces os teus serviços, os teus atletas, de que forma é que todas essas condicionantes condicionam ou não o teu grande, portanto, a tua sede de prestar o teu serviço. Pá, eu acho que a nível de peso, eu gosto de achar que tenho peso naquilo que eu faço, né? Que consigo mover as pessoas à minha volta em prol dos objetivos, em prol daquilo que cada um quer e daquilo que eu quero também. Né? É óbvio que são coisas que estão ligadas também. Pá, dentro da minha família, eu acho que tem o peso que eu tenho, o peso que tem, ou seja, o meu grind é a consistência com que eles vêm, porque são áreas complicadas, são áreas são muito competitivas, não é? Em que a taxa de sucesso é muito pequena. Estás a falar da tua área? Da área do desporto, sim, da área do desporto. Sim. Falando, por exemplo, daquilo que é a minha área, o futebol. Sim. É uma área muito competitiva. É uma área, a gente costuma dizer, falando aqui de uma forma mais simples, 7 cães a um osso, não é? 7 cães a um osso. Em que a taxa de sucesso é baixa, mas em que tu tens que fazer muitos sacrifícios. Não é? Se tu queres mesmo, um pouco como todas as áreas, não é? Tu tens que te sacrificar, tu tens que investir tempo, tu tens que ser obcecado, tens que ter paixão e tens que ter uma certa obsessão, não é? Porque se tu não tiveres essa paixão e essa obsessão, ao primeiro desafio tu cais, mandas a toalha ao chão, tu atiras a toalha ao chão. Sim. E eu acho que dentro daquilo que é o meu círculo e por aquilo que é o feedback das pessoas que estão à minha volta, eu sinto que tem sido importante que eu estivesse sempre focado na mesma coisa, nas mesmas coisas, é ali, é aquilo.
Como é que há uma frase que se costuma dizer que, penso que ouvi um artista qualquer, acho que foi um ator a dizer, não sei se foi Denzel Washington, a dizer que tu tens que pôr todos os ovos num cesto, não é? Não podes ter vários ovos num cesto, tu tens de ter um ovo no cesto. Se tu queres mesmo, tu não vais pôr vários e retirar aquele e depois dizer assim, já não é este, é o outro, não. Há um cesto e para mim aquele cesto é preenchido com aquele ovo. Sim. É a minha maneira de ver as coisas. É a minha maneira de ver as coisas. Para mim, tu tens que ter foco. Tens de ter foco na tarefa. Dentro da minha área. Obviamente que já tive a oportunidade de falar com isso, já tive a oportunidade de falar sobre isso com o Tiago. Naquilo que é, por exemplo, a área do empreendedorismo, eu entendo que se tu queres ter sucesso, se o teu sucesso é, por exemplo, financeiro, retorno financeiro, se calhar aquilo que tu vais fazer é investir em várias áreas, não é? Em vários negócios, em várias oportunidades, que depois possa haver uma que te dê retorno e que te possa dizer assim, ok, aqui sou eu é que vou fazer ganhar dinheiro. Ou até todas. Ou até todas. Sim. Melhor ainda, não é? Aliás, se tu tiveres sucesso de uma, se calhar tens mais possibilidade de investir noutras áreas que depois também vão-te levar a ter sucesso. Mas na minha maneira de pensar e dentro daquilo que é a minha área, para mim é um ovo. Para mim é um ovo. Isto não existe sequer uma negociação, não existe uma discussão. Aquilo que eu posso dizer é capacitar-me de várias valências. Exatamente, de valências que me possam, naquela área, ser válido. E poder ter sucesso, levar-me lá onde eu quero. Portanto, é muito por aí. Eu acho que é uma questão do foco e isso para a minha família tem servido como exemplo porque mantenho focado. E isso também nos retira tempo, retira-nos foco a nível familiar, não consegues estar presente em tantas coisas como tu queres e ainda não chegaste lá, não é? Ainda não chegaste lá, mas se queres chegar tens que abdicar. Para quem está à tua volta, a maior parte das pessoas vão dizer assim, tu és louco, meu. Então é sexta-feira, a gente quer sair e tu estás fechado em casa, é segunda, quer jantar e tu estás a fazer não sei o quê, não podes tomar um cafezinho porque estás a planear um treino, tu ainda não ganhas o suficiente. Quanto é que tu ganhas? Então, mas estás a treinar os iniciados, ou os juvenis, ou os séniores B, entendes? E isso é uma forma que eu entendo que as pessoas pensem assim, mas tu não podes pensar assim. Eu nunca vou pensar assim. Aquilo que eu estou a fazer, para mim, é o mais importante de sempre. Porque eu decidi fazer isto e depois chegar onde eu quero, Os ambiciosos são assim, não dá de outra maneira. Não dá de outra forma. Falaste da frase, desculpa, falaste da frase há pouco do Denzel Washington e desde aí que eu não tenho a certeza, desculpa interromper, não tenho a certeza se é Denzel, por acaso não tenho a certeza se foi ele, mas sim. Que ouvi alguém, não me recordo sinceramente quem foi, tu ao menos ainda te lembraste que foi alguém conhecido. Mas a frase era algo do género pescador e lenhador juntos não têm valor, era uma coisa assim. Que é como diz, como se queira dizer que ou és uma coisa ou és outra. Não vale a pena ser pescador e lenhador ao mesmo tempo, senão não és bom em nenhuma delas. Eu concordo com isso. Acho uma frase engraçada. Tens que selecionar aquilo que tu queres. Só que uma cena, mano. Para isso. Adorei a resposta. Mas fugiste um bocadinho aqui à questão. Okay. É mais no sentido, tu falaste o peso que tu tens no meio. É mais o contrário. Não, mas ele falou, porque disse que as pessoas que o ajudam a manter o foco nos objetivos são uma grande ajuda no grande. Ok. Mas fugiste. Mas é mais tipo... O sentido é... Mas já agora diz-me a cena, o que é que foi a primeira coisa que te veio à cabeça assim que tu leste a pergunta? Porque eu percebi que assim que o Luís começou a desenvolver a questão para tu perceberes melhor, tu desfocaste. O Luís estragou tudo. Eu senti que assim que ele leu ia começar a debitar alguma coisa. E quando tu começaste a introduzir melhor a questão, porque explicaste bem, sim. Tu parece que fugiste de não, outra eu coisa. no início não estava demasiadas condições. Não estava a perceber o teor exatamente da pergunta. Tu explicaste e falaste um bocadinho da família e do contexto
específico, a nível profissional, a nível da área, e eu desviei-me um bocadinho para aquilo que é, comecei para aquilo que é o nível familiar, não é? Ok. E a capacidade de influenciar quem está à nossa volta. E pronto, e era muito por aí. Mas eu queria era o contrário. Sim. Que é a capacidade, ou seja, o quanto influencia as pessoas à tua volta o que tu fazes. Para o bem ou para o mal. Boa. Tipo, família, amigos, Boa. mulher, Pegando no exemplo que tu pessoas deste, que trabalham contigo. de que maneira, por exemplo, é que a família tem sido ou não compreensiva com essas faltas que tu dizes que sentes? De que maneira é que os amigos cobram mais ou menos de ti quando tu não consegues estar presente? É mais nessa ótica. Por acaso estava, já na parte final da minha resposta anterior, estava a chegar um pouco aí, estava a pensar nisso, porque existe uma dificuldade grande de quem está à volta, obviamente, de não só de ser compreensiva todo a tempo inteiro, não é? Porque uma coisa é tu dizeres, olha, quero fazer aquilo e eu apoio-te agora, mas depois quando começar a ver que existe uma ausência, que tu deixas de estar presente, que isso vai-te retirar foco daquilo que é necessário, por exemplo, a nível de amizade ou noutra coisa qualquer, se calhar já não consigo ser tão compreensivo. E é algo que influencia, é algo que tem dois lados. Tem influência positiva, especialmente para aqueles que são mais novos na minha família, em que tu passas a mensagem de que se tu queres, tu tens que ir à procura, estás a ver? Seja qual for a condicionante, seja qual for, no matter what, let's go. Se é para fazer, é para fazer. Arregaçar as mangas. Meu caro, é. E é essa a mensagem. É essa a mensagem que eu passo, que é, queres fazer? Bora. Tu és o primeiro condutor, né? Tu és o primeiro condutor. Mas a gente vai contigo. Tu és o motorista, mas a gente vai contigo no comboio. O comboio é para andar. Vamos. E vai haver dificuldades. Sentes esse mesmo apoio da tua família? Eu sinto, mas tu tens que criar essa força. Porquê? Se eu desistisse, também a minha família diz assim, ele também passava tanto tempo fora. Está melhor assim. Não é? É a mesma coisa que quando eu emigrei. Não é que não estejam felizes pelo teu sucesso, mas tu não estás presente. Portanto, quando tu voltas, existe aquela coisa de agora temos de volta, não é? Não interessa aquilo que tu deixaste para trás, temos de volta. Portanto, mas depois também existe o outro lado. Existe o outro lado que é, eles ao mesmo tempo que ficam tristes por tu não estares, também quando tu provas que é exatamente aquilo que tu queres e quando tu tens sucesso, eles vão atrás de ti. Vão atrás de ti. Sentem que valeu a pena, não é? Sentem que valeu a pena. Exato. Pois pá, a nível pessoal tem muitos contras. Eu posso dizer, podia falar de mil coisas. Podia falar de relações que tornam-se impossíveis porque tu estás num mindset completamente diferente, sabe? Estás à procura de outros objetivos completamente diferentes e não consegues focar tanto naquilo que também é necessário, né? Porque todas as relações sejam... Ou que pelo menos sintas que do outro lado não existe o mesmo ritmo para acompanhar, não é? Sim. E é difícil a ver. Eu entendo isso. É difícil a ver. É difícil a ver, mas eu sou compreensível em relação a isso. Agora, aquilo que eu não posso fazer... Não temos outro remédio. É abdicar dos meus objetivos. Não é? Abdicar dos meus objetivos. E depois tu tens que perceber se tu estás disposto a abdicar de uma coisa ou outra, ou não. Isso já é que cada um tem que pôr na sua bola. Eu sou um gajo que, sinceramente, não estou, se calhar por aquilo que é o meu percurso de vida, por perdas que eu já tive demasiado cedo na minha vida, em que eu percebi que, de uma forma fria, se calhar, as pessoas vão e vêm. E objetivos, sonhos, ou tu agarras neles e tu vais à procura, ou então esquece-me. E para mim, o meu pior medo, o meu pior pesadelo, posso dizer, é o arrependimento. É dizer assim, acordar, se eu tivesse feito. Eu queria fazer, mas mudei de ideias a meio do É mau. Entendes? Para mim, esse é o arrependimento. Eu acordar daqui a 10 anos e dizer assim, só não sou porque não fui.
Porque eu, sinceramente, eu dou esse exemplo aos meus atletas também. Eu não quero ser aquele homem barrigudo da Tasca a dizer que foi um jogador, podia ter sido um Mas há jogador gente de que quer caraças, ser isso? que... A malta que tem esse objetivo? Ser o velho barrigudo da Tasca? Acaba por ser. Há a malta que só Ora, se lembra que vão lá podia dar ter e feito depois alguma vê. coisa Repara, nessa eu altura. até posso ser o barrigudo da Tasca. Eu Mas até ao menos posso ser sabes que trabalhaste. Mas Vai ser o barrigudo que labutou. mas não vou ser o gajo frustrado de dizer assim: epá, eu podia ter sido não sei quem, não sei o que mais. Só eu, não quando era, fiz porque quando era isto. miúdo era. Não, meu. Eu vou ser o gajo que disse assim: não. Vai dizer assim: eu fui à procura, eu batalhei, pá, não consegui. Fiz o melhor que eu sabia. Não consegui, eu fiz o melhor que conseguia. Não deu, não deu, fui para outra coisa qualquer. Mas quando vou para outra coisa qualquer, eu vou com a minha consciência limpa e vou focado naquilo. Não vou pensar: pá, ainda podia estar a fazer aquilo. Gosto de estar com a consciência tranquila em relação a isso. E tenho muito medo de ser com todo o respeito, porque eu até posso vir a ser o barrigo da Tasca, sem problema nenhum, ou não sei, mas não quero ser o barrigo da Tasca frustrado. De estar a dizer ao meu filho: pá, eu... Sabes que o pai podia ter sido... Entendes? Eu quero lhe dizer: meu, se tu queres, tu tens que ir à procura. Se é isto que tu queres, tu tens que ir à procura. Eu fui, não resultou, mas aprendi isto, retirei aquilo, melhorei nisto, melhorei naquilo, e hoje posso estar-te a dar este exemplo. Acho que é muito por aí. Perfeito. Vamos à próxima? Mais? Vira mais uma. Olha, eu não sei se não misturei aqui e não passei por Meteste para cima. baixo. Ok, esta pergunta se calhar não se adequa tanto àquilo que é a minha área. Sentes-te mais empreendedor ou mais empresário? Devo responder? Se achares que se adequa, sim. Se achares que não se adequa, Chuta para baixo. chuta para cá. Sim, eu acho que esta aqui, na minha área, nem sou empreendedor, porque é uma área muito específica. Mas acabas por ser um bocadinho. Quantos treinadores foram à procura da preparação física? Sim, Tu foste? Pode haver algum. Sim, mas quantos? Uma percentualmente são poucos. Sim. Foste empreendedor nesse sentido, de querer nesse... mais. Já me falaste há uns anos, falaste-me da parte do nutricionismo, também quiseste acrescentar na parte do PT. Pá, são coisas que nem todos os PTs pensam, se estás a pensar um bocadinho mais à frente. Tem um bocado de... Sim, nesse sentido, empreendedor. Muito mais empreendedor do que empresário. Se formos por aí, muito mais empreendedor, porque procuro capacitar-me para ter mais sucesso naquilo que eu faço, e procurar ter sucesso nessa área específica. Empresário nem por isso, não me sinto tão empresário, não sou tão vendedor da minha imagem, sou mais capacitador, procuro ter mais valências, lá está, do que propriamente vender aquilo que é a imagem, vender os serviços dessa forma. Portanto, mais empreendedor. Mas pensas... Até porque a tua área não pressupõe muito uma parte muito comercial, não é? Porque não. A tua área, para ser bem executada, talvez precise de um bom empresário. Ok, também. Sim, não, para ser bem executada, não. Bem executada não é preciso um empresário, mas para poder ter mais visibilidade. Sim, mas eu nem estava aí para aí. O que eu queria dizer é que, para ser bem executada, pressupõe uma certa permanência, certo? Precisando dessa permanência, tu não vais naturalmente estar à procura de... a vender-te. Exatamente. Não. Portanto, não acabas por não... Não. Eu sinto que há necessidade, e hoje em dia a imagem é importante. E o ideal é tu teres alguém que venda a tua imagem. Eu, como não sou muito ligado a quem vende a minha imagem, gosto mais de trabalhar e estar no terreno. Muitas das vezes eu sinto que tenho a necessidade de talvez eu próprio promover um bocadinho a minha imagem através de coisas simples. Hoje em dia temos as redes sociais, mas não há aquela constância de vender a imagem. Não existe. Eu gosto de vender mais aquilo que eu sou, os meus pensamentos, qualidade de trabalho. a qualidade de trabalho acima de tudo. Acho que
Isso são coisas que não... E se calhar o resultado dos teus atletas. Os resultados dos meus atletas, isso é aquilo que eu É o realmente teu promovo. cartão de visita. Claro. Esse para mim é aquilo que eu promovo e aquilo que me satisfaz ao máximo hoje em dia. Porque isso é aquele sucesso invisível. Nós trabalhamos. Invisível? Não é assim tão invisível. Não? Acaba por ser visível se é visível a condição, não é? Ah, sim. Tem sempre a condicionante de eles chegarem ou não. Onde eu claramente quero que eles cheguem. E eles mais do que ninguém, né? Eles mais do que ninguém porque eles querem ser bem-sucedidos. Mas depois existe sempre uma condição. Lá está, se a gente falar de percentagens, eu em Inglaterra trabalhei com um psicólogo na área do desporto, trabalhou com o Liverpool, que é o Clive Cook, e ele fez um estudo sobre as percentagens, as taxas de sucesso de um jogador de futebol. E aquilo que ele representa, o estudo foi diretamente no Liverpool, na academia do Liverpool, que é uma academia só de top mundial, que acho que não há jogador nenhum que não queira poder dizer que ok, tenho 15 anos, 16, 17, 18, 19 anos e jogo no Liverpool, e que aparentemente não lhe pareça que ele está muito mais próximo do sucesso, parece, mas a taxa de sucesso é de 1%. 1%? Não. 1%. Não é? Estamos a falar 2%. E quando falamos de 1%, estamos a falar de vários escalões. Porque tens iniciados, na equipa A e B, juvenis, júniores. Deixa-me ver se percebi. Em 100 atletas, em 100 atletas, com muita sorte. Não é provável, não, com muita sorte. Não fazia ideia, cara. Com Nível muita de sorte. exigência. Com muita sorte. Hoje em dia, o que é que acontece? Já existem mecanismos dentro da UEFA que, se tu estiveres nas competições europeias e mesmo de forma interna, já te obrigam a ter jogadores formados internamente, especialmente para as competições europeias, né? E isso aumenta um bocadinho essa taxa de sucesso. Não é? Mas esse estudo que ele fez foi no campeonato inglês ou a nível mundial? No campeonato inglês, e ele está a falar, eu quando fala destes números, diz miúdos que foram formados dentro do Liverpool e que têm uma passagem para uma equipa A do Liverpool. Ok. Muitos deles depois acabam por fazer um sucesso alternativo, vão, por exemplo, para uma League One, para um Championship, e depois, passar de alguns anos, até podem ter sucesso, mas é um sucesso alternativo, não é fazer. E aqui acontece a mesma coisa. Se nós virmos os grandes clubes, quantos jogadores é que saem diretamente de uma equipa de júniores ou de uma equipa B e hoje em dia já há as equipas B para uma equipa principal? Não são muitos. Se tu verificares, não são muitos. São muito poucos. Sim. Tiveste alguns casos assim gritantes, tipo o Ronaldo e Sim. o João Félix. O João Félix, hoje em dia tens o João Neves do Benfica, vão existindo mais até do que naquela altura. Uma das coisas que tem ajudado é a criação das equipas B, ou eles chamam as equipas reservas, sub-23, que permitem que os miúdos tenham mais competição, que se mostrem a um nível mais competitivo e que depois realmente mostrem que têm capacidade para poder lutar a fazer uma pré-época para uma equipa principal. A partir do momento em que eles estão naquele lote, já estão mais ou menos de igual para igual, se mostrarem que realmente são muito bons, como o exemplo hoje em dia que existe do João Neves, né? Do João Neves, acaba por poder ser uma taxa de sucesso. Mas quantos colegas dele é que tiveram que ficar para trás para ficaram para trás para o João Neves? Estamos a falar de um. E achas que essa taxa de sucesso tão baixa tem a ver com fatores? Ele chegou a estudar isso ou não? Boa pergunta. Tem a ver com vários fatores. Tem a ver com fatores, por exemplo, de o fenómeno do funil, que é a desistência. Era isso que eu ia perguntar. Por exemplo? Era a próxima pergunta. Se tem a ver com lack of discipline, falta de disciplina de trabalho. Também pode ter, mas é um fenómeno que começa a desaparecer. Cada vez mais existe mais foco no futebol. Aliás, o Ronaldo Sim, mas estamos a falar da disciplina de trabalho individual, porque lá está, o Ronaldo é esse exemplo que tu estás a dar. É o maluco que sai do treino e vai continuar o treino em casa, ou o que seja. E chega a treinar 2 horas mais cedo que os outros. E quando os outros chegam ao treino, ele já lá está e já fez e já aconteceu. É sobrenatural, é um caso à parte. E não achas que esse nível de exigência que o Bruno está a falar se deve também a um acréscimo da exigência do próprio clube? Esse é um dos fatores. Esse é outro dos fatores. Ou seja, existem vários fatores.
Um deles é a desistência por diversos fatores, que é, por exemplo, a pressão, o stress que existe hoje em dia, a mesmo a nível social, porque daqueles 23 ou 24 jogadores a 25, há 11 que jogam de início, há 7 que ficam no banco, não é? Há os outros todos que estão dentro daquele plantel, mas que não são convocados, e há aquele jogador que não é convocado mais vezes, não é? E depois existe a cobrança de casa, das famílias, dos pais, que querem que tu sejas o melhor do mundo, e que nem todos podem ser o melhor do mundo, claro. E que tu podes ter fases em que o teu rendimento é este, e se tu continuares, tu resistires, até pode chegar a outra altura que o teu rendimento dispara, mas há muitos que não têm a capacidade para resistir ou ter a resiliência até chegar àquele momento. Porque assim que começam a ver que o insucesso ou que o fracasso está próximo, têm o tal medo. Que é, eu prefiro desistir agora, ser o primeiro a desistir e não dar esse passo em frente, ou então arranjar aqui uma desculpa qualquer, não é? Não dar tudo aquilo que tenho e desculpar-me a mim mesmo, à minha família, para depois dizer, ele é que não quis. Ele é que não quis. Do que eu tentar com tudo e depois ter sucesso. Há muita gente que tem medo disso. Muitos têm medo disso. Depois, existe a própria exigência do desporto e do futebol hoje em dia, a todos os níveis, em tudo aquilo que tu tens que abdicar, tens que ser um profissional. Aos 16 anos tens que ser um profissional. Tens que abdicar da noite. Tens que trabalhar muito. Tens que perceber o jogo. Tens que querer. E depois o futebol é um negócio. O futebol é um negócio. E as equipas não conseguem ser competitivas, infelizmente, ou pelo menos dos testes que houve hoje em dia, como houve o Arsenal há uns anos atrás, que tinha grande parte dos jogadores formados na academia do Arsenal, com 21, 22 anos, mas não conseguem ter sucesso, não conseguem ser campeões de Inglaterra, não conseguem ganhar uma Liga dos Campeões, porque é absolutamente normal, porque existe um tempo de maturação. Tens grandes jogadores, não sei se vocês, estamos aqui a falar de futebol, mas não sei se vocês acompanham muito futebol, mas dou-vos um exemplo claro. O Barcelona, o grande Barcelona do Guardiola, em que tinha os grandes mestres que eram o Xavi e o Iniesta, que estão um bocadinho invisíveis porque depois tinha o Ronaldinho, depois entretanto apareceu o Messi, apareceu o Eto'o, mas tanto o Xavi como o Iniesta começaram a ter rendimento desportivo já muito mais à frente da carreira, ou seja, eles foram jogadores secundários até 24, 25 anos, andaram ali, e de repente, quando maturaram, aí sim assumem a batuta. Mas houve paciência com eles, porque apesar de não serem jogadores principais, estavam ali a crescer. Hoje em dia, nós já queremos que o João Neves seja o melhor jogador do Benfica e que tenha rendimento esportivo todos os dias, desde os 17 anos. Renato Sanches foi vendido por 60 milhões, mas chegou ao Bayern Munique e não conseguiu ter o rendimento que era esperado dele, porque era um miúdo. O João Félix está a atravessar o mesmo problema, ainda por cima com um valor tão grande, tão alto associado. Por acaso, eu não acompanho muito o futebol, mas por acaso o Renato Sanches era um exemplo que me fazia-me espécie, porque ele, o puto jogava tão bem. Como é que ele depois vai para o campeonato europeu, topo, não é? Campeonato inglês, e não tinha o mesmo rendimento. Também esteve na Alemanha, no Bayern Munique, e depois vai para a Inglaterra a seguir. Aí depois também entrou o acompanhamento. Estes miúdos crescem dentro da academia Sporting, Benfica, Porto, com acompanhamento. Depois vão para fora, rápido, né? 1, 2 anos na Liga Portuguesa, e saem para fora e não têm o acompanhamento que tinham na academia. Não têm o mesmo. E a exigência é diferente. Sim. O grau de exigência é diferente. Sim, mas em compensação também são mais velhos, devem ter outra. Não sei, mas digo, com 18, 19 anos. São miúdos. Com 18 anos, não sei o que é. Está bem, mas o Renato cá era maluco. Certo? Sim, mas estava dentro do meio que ele cresceu. Sim, tinha o apoio da família. Sim, exatamente. Sim. Porque a qualidade está lá. Eu acredito plenamente que a qualidade está lá, e isso são coisas que tu não retiras. Mas o rendimento oscila. A exigência oscila. E tem que haver a adaptação. E o futebol não é só qualidade. O futebol, e a nível mental, a exigência física e mental que existe é muito grande. E se por acaso falha um destes fatores, é o suficiente para desaparecer. É o suficiente para tu desapareceres. É o suficiente para tu desapareceres. E depois, quando o rendimento começa a baixar, a pressão está lá na mesma e tu queres dar aquela resposta, mas
Psicológico não deixa. Psicológico não deixa. E é assim. Vamos à próxima. Qual é o teu melhor veículo de divulgação? Olha, boa, isto vai um bocadinho vai em contra da pergunta anterior. Acho que o meu maior veículo de divulgação, para além do trabalho diário, né? Daquilo que eu vou fazendo e dos resultados. Os resultados, quando eu falo dos resultados, não são só das vitórias, obviamente que eu gosto muito de ganhar e gosto muito pouco de perder. E diga-se de passagem que uma vitória promove muito mais do que uma derrota também, não Uma é? vitória promove muito mais do que uma derrota, obviamente. A sério. Promove, sim. Pensando sobre isso. Sim, sim. Tu realmente. Caso não soubesses. Relações. Muito mais. Apesar da derrota também promover o crescimento. Sim. Né? Isso também pode levar, isso depois leva-te à vitória. Mas se calhar o meu maior veículo de divulgação, até porque tenho trabalhado ainda muito na formação, a capacidade de trabalhar com uma equipa B, que eu ainda vejo como, apesar de ser uma equipa sénior, vejo como formação ainda, ou os primeiros passos no futebol sénior, é o sucesso dos meus atletas. Acho que esse é o meu maior veículo de divulgação. Eu não quero que eles digam que foram os meus jogadores, não, mas de forma interior, para mim mesmo, existe a gratificação de nós termos trabalhado, sabemos o que é que trabalhamos e de eles ganharem condições dentro deles mesmos para chegarem ao sucesso. Portanto, Não queres que eles digam, mas eles lá no fundo se calhar ficam com... Sim, Com a semente. Eu por acaso tenho a sorte de ter uma relação muito próxima com os meus jogadores, muito próxima, e eles próprios sentem a necessidade de falar, de mandar uma mensagem, de mandar um vídeo do jogo, de falar comigo, portanto, e de agradecer. Eu tenho mensagens incríveis que gosto de guardar para mim, mas que são coisas que enchem mesmo o coração, portanto, esse é um troféu. Vamos lá. Eu agora queria fazer uma proposta, que era... Então, só faltam duas. Qual é a proposta que vai dizer? Era irmos para uma nova... um novo segmento Vamos já? da segunda temporada. Estás desejoso para quebrar aqui agora da barbatana. para quebrar aqui porque aquilo agora é futuro, não é? Portanto, é perspectivas para o futuro. Sim. Vamos estar um bocadinho de tempo também para pensar o que é que é para o futuro. É melhor Pronto, então, na segunda temporada, não sei se querem explicar, tens aí uma coisinha à tua frente. Essa coisinha, nós demos... Essa barbatana, demos-lhe um nome engraçadíssimo chamado Fim de Spin. Okay. Portanto, rotação da barbatana. E então o que é? Isto aqui vamos mostrar como é a primeira vez. Isto aqui é uma roda com 16 números e esta barbatana anda assim à volta. Qual é o objetivo disto? No número em calhar, é de 1 a 16, nós temos ou um tema, ou uma pergunta, algo a partir do qual vamos desenvolver depois. Estas perguntas vão depois, obviamente para ti são estas, mas no próximo também podem ser as mesmas, mas estas perguntas vão tendo alguma rotação. Portanto, não quer dizer que a um de hoje é mesmo a um de amanhã. Portanto, Fim de spin. Número 12. Número horrível. Portanto, isto é um tópico que é presença digital. De que forma é que tu trabalhas a tua presença no meio digital? Falaste disso há bocado, abordaste aí um bocadinho, assim muito por alto. Da forma que 99% da nossa sociedade hoje em dia está presente a nível digital. É mesmo só redes sociais, aquele Facebook antigo e ultrapassado que existe, e Instagram. Tem uma presença muito mais. Que é 10 stories por dia, uma publicação por semana. Por acaso ponho alguns stories. Sou uma pessoa de muitas stories. Quando tenho vontade, ouço uma música qualquer, inspira-me, vai de story. Ouço há uma frase qualquer que eu gosto, faço um story. Mas as tuas redes estão muito ligadas ao teu negócio ou são meramente... Eu tenho a rede pessoal e tenho depois uma página que por acaso é recente, enquanto treinador. Nessa não
raramente posto qualquer coisa, tenho lá as fotografias, mas depois não tenho. Está ao contrário. Não sou Está tão ao contrário. presente, por acaso é verdade, não sou tão presente, mas depois posto coisas a nível profissional, pessoal profissional, porque é uma paixão dentro da minha página pessoal, portanto tenho que melhorar muito, é algo que eu tenho que melhorar muito, é a presença. Pergunta certa. A presença, boa pergunta. Já vi. Essa barbatana é travada. Ai, meu Deus. Aqui vocês vendiam um serviço. Aqui. Ninguém trabalha na área, mas. Mas não, está aí uma Não. oportunidade para o Brian. Não sei. Olha, não sei se queres um crachá deste mesmo giro. Não, já deixa o crachá, agora tens já o cartão. Olha, tem aqui um cartão de um tipo que faz uns serviços. É com cada site. Graphic design, web design. Pá. Por aí perto. Publicidade. Ai, meu Deus. Vou levar. Bem, Bem, vamos então. Bem, Futuro. Perspectivas. Vamos embora. vira aí mais uma cartinha das branquinhas, vamos ver o que é que isso pergunta. Vamos lá ao futuro. Não sei se estou pronto. O futuro é mais difícil até. É mais incerto. É mais incerto. E obriga-te a pensar um bocadinho mais. Qual o teu maior desafio? Yeah. O maior desafio. O teu grande objetivo? Grande pergunta. Isto aqui até dava muito. Nós somos fortíssimos na pergunta. Ainda não houve uma que ele não elogiasse. Não. Dava pano para mangas e eu perco um bocadinho nos pensamentos porque estamos aí a noite toda. estamos a noite toda. À vontade. Vamos começar. Mas eu acho que tenho muitos desafios pela frente. Encaro isso de uma forma positiva. Mas o maior desafio, sem dúvida, é estabelecer-me nesta área de uma forma concreta. E quando é poder dizer que ok, eu sou uma referência, estou no patamar que eu quero chegar, ou que me permite. Eu acho que o maior desafio de todos é estar num patamar que me permita depois chegar a outros pontos onde eu quero estar. E existe aqui uma discrepância muito grande, né? Que nós até chegarmos ali àquele ponto que depois nos permite chegar a outros sítios, sonhar um pouco mais. Isso é um grande desafio. E depois existem todos os pequenos desafios à volta disso, não é? À volta disso, que é condicionado por aquilo que é a minha performance, por aquilo que é o meu desenvolvimento, que são os contextos onde eu estou, por aquilo que são máquinas à minha volta que também me permitam dar um passo em frente muitas vezes, porque nós não trabalhamos sozinhos nesta área, né? Precisamos de quem acredita em nós, precisamos de quem olhe para nós, de quem acredita naquilo que é o nosso trabalho e que veja, que identifique. E isso acima de isso, eu acho que é a parte mais difícil do desporto e do futebol mais concretamente. É um trabalho ingrato. Não é um trabalho ingrato, é um trabalho em que tu vais de bestial a besta muito rapidamente. Num fim de semana. Num fim de semana. Então tu estás a ganhar, a tua equipa joga bem, mas se tu perdes um jogo, já há dúvidas sobre aquilo que tu fazes. Se tu fazes uma gestão que por acaso não agrada a outras pessoas, que isso para mim, sinceramente, eu não gosto de fazer isto, mas não faz diferença nenhuma. Vale aquilo que vale, mas que influencia aquilo que são, que é a visão externa das outras pessoas. Não te influencia a ti, na tua maneira de trabalhar, naquilo que são os teus passos. Mas influencia a percepção dos outros sobre o teu trabalho. Agora, tu tens que ter clara noção de que tu não és aquilo que é a percepção dos outros. Tu és aquilo que tu tens consciência. E do que a equipa precisa. E daquilo que a equipa necessita. Claro. Mas aí depende, porque se a percepção dos outros for um presidente, um diretor desportivo, se calhar já influencia. Mas o Marcos não estava a falar de influência. Estava a falar do gajo que está na taberna até. Mas o gajo agora foi ter este. Sim, mas não. Ainda estamos a falar do gordo frustrado. Mas também. Que é vou um bocadinho por aí. Mas aqui é um bocadinho diferente o nível de conhecimento, da avaliação externa que existe num diretor de um clube é completamente diferente de um adepto. Infelizmente, isto aqui
não sei se devo dizer isto, mas ainda é pobre em muitos sítios e nós trabalhamos na área, sabemos que ainda é pobre em muitos sítios. Há muita coisa que nós temos que crescer, acima de tudo a transparência, e muito por aí, a transparência e a maneira como nós somos limpos na forma de ver as coisas, e não influenciar tanto aquilo que é o trabalho, não condicionar tanto o trabalho em prol de outros objetivos e agendas, como se costuma dizer na política, né? Pessoais. E infelizmente, não estou aqui a dizer nada que seja não é nada de novo, existe, e se tu fores um pouco mais duro em relação a certas coisas, torna-se mais difícil para o teu lado. Mas temos que buscar para lidar com isso. Estás a dizer que ainda há muito em Portugal, está a falar de Portugal, certo? Portugal, sim, acima de tudo das realidades que eu conheço, porque a Inglaterra não sinto que seja assim. Tu estás a dizer é que em Portugal as pessoas condicionam-se por causa de avaliações externas. Sim, é isso. Externas e internas, mas muito por aquilo que é externo. Sim. Eu concordo. A cultura ainda é pequena, ainda é fraca. A cultura ainda é fraca. Então nós ligamos muito mais a coisas pequenas e à capacidade que nós temos de influenciar as coisas, não é? E influenciar até pessoas que nós queiramos à nossa volta, do que olharmos de forma direta para aquilo que é o resultado, como os alemães fazem. Este é o objetivo. De que forma é que vamos lá chegar? Qual é que é o nosso modelo? É este. Esta é a minha escolha, tu és a minha escolha. E então, eu já medi os riscos, sei qual é que é o teu objetivo, tu sabes. Eu sei qual é que é a tua maneira de trabalhar, tudo aquilo que eu vou avaliar prende-se em toda a avaliação que nós fizemos inicialmente. Até mesmo escolhas que tu faças durante o jogo ou durante a semana. Cumprimento de timings, normas de segurança. Tudo, como em todas as áreas. Performance, basicamente. A performance. E depois os objetivos finais. Sim. Os objetivos finais. E não eu, a dada altura, achar que este gajo é uma dor de cabeça, eu não gosto deste gajo. Estás a ver? Não gosto. Ele hoje apareceu de calças amarelas e eu não gosto de amarelo. Não sei porquê, mas não gosto de amarelo. Estás a ver? Este gajo não me fez a vontade em relação a isto e eu não gosto, tens que me fazer a vontade. Percebes? Sim. Existe muito. Em contrapartida, e não querendo ser aqui o advogado do diabo, porque não sou, eu penso, mas penso da mesma forma que tu, também acho que podíamos e devemos evoluir bastante nesse sentido. Mas em contrapartida, eu sinto que há muito a necessidade de agradar, entre aspas, e quando eu digo agradar, não digo agradar aos que estão, entre aspas, abaixo de nós, mas acima de nós. É isso. Porquê? Porque talvez não haja uma grande valorização da mão de obra em Portugal, certo? Porque eu sinto que as chefias e os patrões de Portugal, não vou dizer todos, obviamente, mas eu sinto que olham muito para os empregados como carne para canhão. E então isso nos empregados cria uma necessidade natural, que eu acho errada, atenção, mas cria uma necessidade natural de tem que trepar aqui a parede para que notem em mim. E o que é que tu identificas de errado aí? Qual é o padrão? O que eu identifico de errado aqui é que estas pessoas deviam focar-se apenas na prestação do seu serviço, e se o seu serviço fosse prestado nas devidas condições e com qualidade exímia, assim prevaleciam sobre quem não está focado da mesma forma. E aí deve ser a forma como elas devem ser realmente avaliadas. Uma boa visão. Pronto. Não é vou trepar por si e vê-se nas empresas, andam às facadas uns com os outros. Mas isso tu fala, isto que tu disseste foi completamente assertivo. Top. Mas aquilo que eu identifico como algo a melhorar, talvez seja essa visão em relação às chefias. E atenção, porque nós temos que ser melhores. Isso aí não está em causa. Nós temos que ser muito melhores naquilo que nós fazemos. Nós temos que ser focados, nós temos que ser
temos que ser não só eficazes, mas temos que ter um rendimento alto, não é? Temos que ter um rendimento alto em qualquer área. E se não tens um rendimento alto, eu acredito que percebo que sejas posto em xeque, é óbvio. Agora, aquilo que eu digo é, em Portugal, a cultura e e aquilo que está errado é que nós olhamos muito como eu consigo colocar alguém no teu lugar. O teu lugar é muito fácil de eu te retirar daqui e por outro. Então, costuma-se dizer que ninguém é insubstituível. A pressão que eu exerço sobre ti é quase que não é só tu fazes o teu trabalho, mas tu tens que me agradar também. Exato. Entendes? Exato. E eu, enquanto patrão, né, enquanto superior, eu tenho que olhar para ti e dizer assim, não, o trabalho dele não é só agradar-me. O trabalho dele não é agradar-me pessoalmente. O trabalho dele é executar a tarefa dele da forma que nós nos propusemos. Foi definida assim. Exato. E a partir do momento em que tu executas todas as normas, a tua tarefa, obtens os teus resultados, se eu não gostar de ti e te libertar para alguma coisa está errada. E isso acontece muito. Sim. Infelizmente acontece muito. Tens razão. É muito fácil, nós somos muito descartáveis. E vê-se falo do desporto em qualquer área. Isso é falta de profissionalismo. Vê-se e o exemplo que ele deu, eu sinto que tem muito a ver com a falta de autoconsciência de quem está abaixo. Porque muitos deles não têm a noção do próprio valor e não têm respeito por eles próprios. Sim. Porque em lugar algum eu permiti que me pusessem o pé em cima. Claro. Eu passei por vários trabalhos antes de trabalhar para a minha conta e a partir do momento em que eu sentia que estavam com o pé em cima, esquece. Claro. Eu refilava. Não gosto. Mas espera, arranja maneira de mandar embora daqui. Eu sei o que eu valho, eu sei o que é que eu estou a fazer e estou a fazer as coisas como deve ser. Costuma-se dizer que ninguém gosta, não mas vale. tens de ter um autoconhecimento de ti mesmo, Exato. uma personalidade, um caráter. Mas acho que é aí que está o principal problema. É na falta de autoconhecimento que a maioria das pessoas tem, que nem se conseguem dar valor àquilo que fazem. Estás a ver? É tipo, este gajo desenhou isto. Ele tem mais do que ter a capacidade de dizer isto está do caranhão, isto está impecável. E eu sei o que eu valho. Se chegas e apresentas isto à gente e a gente diz mais ou menos. Tu tens mais que saber que, meus amigos, vocês estão malucos da cabeça. Eu sei que isto está impecável. E isso não existe quase em lado nenhum em Portugal. É muito raro. E isso é verdade. E acho que há uma outra coisa que quem trabalha com outras pessoas se esquece muito, que é aquela velha máxima que se ouve muito quando alguém está no limbo, que é, olha que ninguém é insubstituível, ou te portas bem, não sei o que. Portanto, essa história também se aplica às chefias. Certo? E o nível de exigência que as chefias metem nos empregados para que eles não estejam no limbo e se portem bem, também deveriam essas chefias ter, certo? Também devia haver mais exigência para que a chefia fosse bem feita, porque um líder é diferente de um chefe, certo? Uma coisa é quantos chefinhos na minha área, líderes não vi lá nenhum. Na minha área há um grafismo muito engraçado que se costuma fazer para se distinguir chefia de liderança, que é o quê? São uns bonequinhos, é um boneco maior que os outros e depois 3 bonecos. E há diferenças depois de uma para a outra. Então na chefia o boneco tem uma linha, só que essa linha é um chicote. E então isso é uma chefia. Na liderança é a mesma linha, só que o boneco está um bocadinho mais inclinado e a linha está a puxar as outras pessoas. A diferença é só a postura da pessoa que nos está acima. Se essa pessoa agarra em nós e percebe que nós somos ferramentas para que o negócio que ela está a chefiar tenha sucesso e progrida, e nos acompanha e nos puxa para esse progresso, esse é um líder. A pessoa que está lá só para dizer quem manda aqui sou eu, a portas como eu quero, ninguém é substituível, põe-te na rua. Entendeu? Nem tinhas tempo de dizer mais nada comigo. Tchau, adeus e um queijo. Gosto, obrigado. Mas só aqui para nós fazermos aqui, para não irmos de forma tão dura, nós estamos a dar um exemplo negativo, estamos a falar de algo negativo, mas não dizendo que não existem exemplos positivos, porque existem muitos bons exemplos. Trabalha-se muito bem
em muitas áreas, em muitos sítios, no desporto, em qualquer área. Prova disso é o desporto. Exatamente. Desporto, investigação do laboratório, que estamos à frente. Sem também, dúvida, muita coisa. trabalha-se muito bem, muito bem, Claro muito que bem. Agora, aquilo que nós queremos, o caminho que nós queremos, é que o trabalhar bem seja... Passa a ser Universal. a regra e não a seja a regra, exceção, que não seja é? a exceção. É isso. Claro. Que seja a regra e que não seja a exceção. Yeah. Enquanto for a exceção, podes batalhar muito. Batalhar muito. Infelizmente. Última carta. Antes de irmos para a Antes especial. de irmos para a especial. É esta, não é? Uhum. Qual é o teu maior objetivo? Ui, Qual é o teu maior agora. objetivo? E agora? Ó, mais uma daquelas. Vocês trocam lá. É o Trocam lá melhor estas treinador. Trocam lá estas caras. Trocam lá estas É o caras. melhor Não ouviste no treinador. início? É ser o melhor treinador do mundo, no mínimo, não é? Sabes que sim, o meu objetivo não é assim tão definido, não é ser o melhor do mundo, não é ser o melhor do mundo, porque eu tenho uma gosto de competir, mas não tenho uma competição externa. Para mim, aqueles que são os melhores do mundo são os exemplos, não é? E o meu maior objetivo é estar dentro desse patamar. Quando chegar a esse patamar, aí sim vai começar a outra parte, não é? Porque eu não vou estar, não quero ver os carroceiros a passar. Se eu estou ali, quero ser o melhor, isso é óbvio. Neste momento eu não posso olhar para a frente e dizer que eu quero ser o melhor do mundo, não. Eu quero estar ao nível dos melhores. O meu maior objetivo é estar ao nível dos melhores. No desporto tenho um clube que, desculpem lá, se calhar vou contra aquilo que contra os vossos gostos futbolísticos, mas tenho um clube que eu sou apaixonado e que é uma cadeira que costuma-se dizer que é cadeira de sonho, mas que eu gostava de sentar um dia, que é no Porto. Gostava de treinar no Porto um dia. Já estou aqui a matar. Olha, se calhar Já me estou a matar. Hoje comi uma francesinha. Com todo o respeito pelos outros clubes, que tenho muito respeito mesmo, porque eu sou uma pessoa do futebol e não sou uma pessoa clubística, mas tenho uma preferência, porque é desde criança que eu tenho. Era uma casa que gostavas de trabalhar? Sim, se eu disser assim. O Qual porquê? o porquê? O porquê? Qual o porquê do Vive-se ter trabalho? Sim, moldou, vou-te dizer, o Porto é um clube, para mim não é só um clube, mas é algo que moldou o meu caráter, moldou a minha vida desde miúdo. Desde miúdo. Eu lembro-me de ser o único portista no meu bairro, nos meus amigos, no meu grupo de amigos, então era aquele que sofria mais. Isso não quererá Também eras um bocado dizer alguma coisa. Acho que quer dizer muita coisa. Sim, eu gosto de andar um bocadinho ao Para contrário. já diz que ele gosta de dizer do desafio. contra. Eu gosto de desafiar. Pois é gosto. corajoso. Porque ele deve ter A aguentado. resposta indicada era assim. Sim. Efetivamente. Daí o patamar em que eu estou agora. Mas quer dizer muita coisa. Que também me ensinou. Lá está a resiliência. Exato. Aguentar o bullying todo, não é? Aguentares tudo aquilo que tens que aguentar, estás a ver? E à espera do dia em que sejas tu a vencer, saber lidar com isso. Pá, e depois acho que é um clube que tem uma mentalidade muito própria, que também vem nesse seguimento, que é um bocadinho um underdog, e sempre foi, que foi crescendo ao longo dos anos, né? Mas era um clube quase bairrista, e que teve que lutar contra muita coisa. Pá, não vamos discutir coisas específicas, mas tu vês depois a própria mentalidade dos jogadores e a maneira como eles se entregam ao clube é única. E tu vês ano após ano, acontece sempre. Com novos, com os antigos. E aí é que está. Não é uma exceção, é regra. Yeah. Faz parte da casa mesmo. É É o regra. espírito da Não é? O espírito que é da casa. E todo o jogador que passa por ali, todo o treinador, existem exceções, obviamente existem, é normal que existam, os jogadores que vão para lá e não trabalham tanto, ou que não são tão apaixonados pelo clube, mas existe uma capacidade de superação, de foco a nível da tarefa, de susteres a pressão, de lutares contra tudo, aquilo, porque quando nós dizemos tudo, eu não gosto de falar do sistema, mas existe sim, tu se cometeres erros naquele clube, tu vais ser mais alvo do que se fores noutro clube qualquer, não é? Porque há clubes que têm mais força na comunicação social, porque são clubes que são maiores, e eu não estou aqui a dizer que o Benfica não é o maior clube em Portugal,
Não vamos discutir isso. É bom que não é? Não vamos discutir isso. O Benfica é o maior clube em Portugal. O Benfica é a maior marca em Portugal. Continua a ser. Não vou dizer. Continua a ser. Esconde lá. É quem vende mais. É quem vende Lá mais. está. É quem vende mais. Sim, isso é um sim. indica- Tem isso é um- mais... Isso é um claro indicador. Sim, tem mais poderio internacional. Vamos ser sinceros. Eu vivi em Inglaterra 8 anos. Eu falo dos clubes portugueses. Benfica. Benfica. O Porto vem porque o Porto Tem o Champions. também... Portanto, são Poxa, fortes no branding, pelo menos. Muito fortes no branding. Quanto Não é? Isso mais é não importante. Exato. Nem quanto mais não seja. Mas não seja. Mas Estava a querer dizer. o Porto já aparece nesse patamar porque é uma equipa que tem presença assídua nas competições europeias, que teve títulos. E mandou. Recentes, sim. Não, e deu Mourinho, deu. Exatamente. Mas nada, por exemplo, se compara com o Eusébio. Uhum. Está bem. E isso traz também peso ao legado do Benfica. Mas olha, mas em compensação, e desculpe interromper, em compensação, se formos a pensar nisso, o Cristiano Ronaldo saiu do Sporting e o Sporting não tem a mesma projeção lá fora Pois que o Benfica. Pois Não é? não. Pois. E em termos de projeção mundial, não sei até que ponto o Eusébio, claro que foi o Eusébio, mas os tempos de divulgação e de propagação de informação O fazem Ronaldo com que o podia Ronaldo falar do seja Sporting muito mais O bom. Ronaldo será inequivocamente a nossa Exatamente. maior referência. Até agora, Neste momento e será e vai ser ainda mais, né? Porque a gente já Sim. sabe que sim. ao longo dos anos isso tem tendência a aumentar. Quando nós perdemos aquela referência para a vida do desporto, aí é que nós olhamos para trás e dizemos assim, epá, este gajo realmente era o melhor. Aconteceu com vários atletas, os Michael Jordans e os Kobe Bryant, e hoje em dia com o LeBron James não se dá tanto valor àquilo que ele realmente é, mas quando se perder o LeBron James para o desporto, aí sim vai-se perceber. Eu por acaso vi Porque um ele é. vídeo há pouco tempo interessante que vai precisamente ao encontro do que tu estás a dizer sobre o futre. O futre. Eu não fazia ideia que o futre foi só tipo um dos melhores jogadores da Sim. Europa. Sim. E ele, para mim, é uma referência. E tive essa conversa ainda há 2 ou 3 dias com alguém, com uma pessoa mais velha, em que me perguntou: sabes quem é que para mim é o melhor jogador a nível nacional? Dos melhores? Top 2, pelo menos, ou top 3? E eu respondi era o Futre, o Paulo Futre. Ele disse: E eu acho que ele só não foi mais, eu não sabia a história, eu tive a ler um bocado, a ver o vídeo sobre a história, e só não foi mais porque ele teve um grande azar. Foi Ele aquela... teve uma lesão qualquer? Teve uma lesão no Exato. joelho, não foi? sim, eu acho que ele teve uma lesão grave, não sei. Sim, foi uma lesão que o incapacitou durante algum tempo e que fez com que ele perdesse um bocado o barco. Sim. Eu acredito que ele também não tivesse o melhor lifestyle, lá está, não fosse aquele atleta Também eram outros tempos. profissionalíssimo Yeah. como é hoje em dia, como se é hoje em dia. Há histórias muito engraçadas dele que tu vês logo que ele era um bom vivan. um bom vivan, além de um bom vivan, também era um rebelde. Tens, por exemplo, a história que eles contam, que ele próprio conta, no Atlético de Madrid, em que levantou a placa para ele ser substituído e ele diz: Nem pensar nisso. não, Daqui não sai. A sério. eu não saio daqui. Vamos, bom. Eu não saio daqui. Foi não substituir o homem. E outra que agora estava, acho que é o Harry Redknapp que estava a contar, que ele assinou pelo West Ham. E no dia da estreia dele, quando dão os equipamentos, eles iam jogar contra o Arsenal. O técnico dos equipamentos, que na altura era o roupeiro, mas existe, chama-se o técnico de equipamentos, diz que o número dele é o 16. E eu disse: 16? Eu? Não, senhor. Número 10. Eu, Futre, 10. Maradona, 10. Pelé, 10. Futre, 10. Então os gajos foram falar com os diretores e com o treinador e temos aqui um problema. Já na preparação para o jogo. Então, o que é que se passa? O Futre não usa o 16, acho que é o 10. E ele: sim, o Futre, 10. Maradona, Pelé. E assim foi. O que é que aconteceu? O gajo agarrou na camisa, estou a camisa não sei para onde, porque agora já não dá para trocar, as fichas de jogo já estão feitas e tudo mais. Não dava para trocar, ele disse: então bora. Mandou um pontapé na camisa,
equipou-se, desequipou-se, vestiu e arrancou para o aeroporto. Ai, anda bolsa. Não sabia dessa. E esta Não história sabia foi uma dessa. história que eu ouvi há pouco tempo e é verdade. E é o próprio treinador do West Ham contra a história. Pá, eu não senhor. Anda patrão. Isso é um extremo 16 não. do quanto ele se valoriza. De quanto ele se Daquela valorizava. estávamos a falar há bocado de valorizares. Daquilo Isso é um extremo Eu vou máximo. que falava, da extremo maluquice. máximo. Extremo máximo. Yeah. Qualquer outro gajo dizia assim, pá, Pronto. tá bem, eu jogo com Aceito 16, este pronto, jogo, aceito ou este uma jogo, coisa depois a assim. gente logo vê. Ele Ele lá. disse, não. Inegociável. Eu, Futre, 10. Estou a ver a cara dele. se não sabes o que é 10, Conta aqui. como quem diz 10. Conta aqui. E olha, tinha um pé esquerdo Ai, ai. que fazia jus àquilo que ele estava a dizer naquele momento. Futre, 10. Pronto. Por acaso é interessante o vídeo que eu vi. Manda. Fiquei maluco, pá, não fazia ideia. Manda. Bem, É isso. Vamos à última Marcos, carta. vamos à última carta, Que é? que é a vermelha, Vermelhinha. que é a Vermelha. especial. Não há Desculpa carta ser azul. vermelho. Estou a brincar, não. Então vá, vamos lá. Fala-nos de um momento eureka. Um momento eureka da tua vida. Um momento eureka da minha vida. Ou seja, o momento em que houve a viragem na tua vida. Mudou tudo. Pode ser uma ação, um pensamento, um acontecimento. Não tem que ser necessariamente um acontecimento do teu percurso profissional, pode ser uma coisa Sim, anterior, sim, sim. Até pode ser pessoal, pessoal. mas algo que mudou realmente Algo que te fez pensar, ok, a partir daqui as coisas vão ter que ser diferentes. momento de viragem. Estas são essas perguntas, cara. Brincar é no parque. Nós estamos antes de começar a gravar. Vamos lá, vou segurar a carta. Vou segurar a carta porque existe. Obviamente existe. Todos nós temos um momento, né? Um ponto de viragem em que muda a nossa maneira de pensar, o nosso mindset, até a nossa própria vida. Pá, eu tive. É uma coisa que eu não gosto tanto de falar, mas hoje em dia falo com muito mais facilidade do que se calhar há alguns anos atrás, porque lá está a naturalidade da vida. Mas para mim o meu momento foi cedo, mas a perda da minha mãe quando tinha 11 aninhos, que não é uma coisa que marcou muito, mas muito a minha vida, apesar de eu ser muito pequeno, né? Muito pequeno, mas alterou completamente o curso da minha vida. Alterou não só porque a estabilidade familiar, né? São coisas que mudam tudo, mas que mudou o meu pensamento, mudou o meu foco, mudou os meus objetivos e acima de tudo me fez, lá está, das tais perdas, que eu não consigo chamar fracasso, ou neste caso nem poderia ser, mas que, por incrível que pareça, eu digo que afetou-me a nível pessoal, mas positivamente tornou-me melhor pessoa, ligou-me muito mais à minha família, ligou-me muito mais aos meus objetivos, e tornou-me e pôs-me muito mais em perspectiva certas atitudes minhas, e que me deu a capacidade de eu perceber exatamente aquilo que eu sou, porque o primeiro pensamento na altura é que é que E agora? E agora? O que é que eu vou fazer? Apesar de eu ser muito pequeno, mas eu já tinha esta consciência e eu lembro-me como se fosse hoje. Sai-te a terra dos pés, né? Sai. Completamente. E quando nessa idade não deve ser nada fácil. E tu ficas... Não deve ser facilidade nenhuma, mas nessas idades Não. Tu pensas, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou ser? Não é? Quem é que me vai ensinar a ser melhor? Quem é que me vai dizer porta-te assim, assim, assim? Uhum. Né? Faz isto, aquilo. É desde o calduço ao beijinho, né? Desde o calduço ao beijinho. Veio muitos calduços.
Eu levei muitos beijinhos. Levei os que pude até a altura que não pude levar mais. Mas isso depois também tornou-me mais uma pessoa mais altruísta, uma pessoa mais focada. Ensinou-me que não existem fracassos assim tão grandes. Não existem fracassos tão... E nada é irreparável. Não é? Tudo é posto em perspectiva quando uma situação dessas Tudo bem. aparece, não é? Tu basicamente, ainda que tu não possas mudar aquilo, e atenção, é uma falta que nunca deixa de fazer, nunca deixa de fazer falta. Aquilo está sempre lá, não é? Aquele vazio acaba por estar sempre lá. Mas ao mesmo tempo tu consegues te reconstruir, não é? Tu não vais ficar triste a vida toda. Sim. Vais dar um passo em frente. Tu vais procurar outras coisas. E aquilo se calhar até te vai fortalecer. Eu tornei-me uma pessoa muito mais sorridente, uma pessoa muito mais... se calhar também me trouxe outras coisas para a minha personalidade, que eu sinto que sou um bocado... eu não gosto de usar a palavra frio, mas frio. Sou realista em relação a certas coisas. Sou muito assertivo, sou muito direto. É isto. Estás a ver? É porque é. Não é? Porque naquele momento eu também não tive alternativa. E aquilo que teve que ser, teve que ser. Não é? E então, para mim, quando eu digo assim, as pessoas vão e vêm, e se calhar foi aquilo que me ensinou que infelizmente as pessoas a qualquer momento podem ir. Não é? Portanto, tu tens que, no fundo, cuidar de ti, cuidar de quem está à tua volta, fazer o máximo possível para haver aqui para sermos felizes, para conseguirmos atingir os nossos objetivos, sem comprometer, tentando não comprometer as relações, mas também não te podes agarrar demasiado a quem não tiver a capacidade de acompanhar aqueles que são os teus objetivos e as tuas ambições. Não podes abrandar o ritmo. Não podes abrandar o ritmo. Os outros te acompanham. Isto passa muito rápido. Isto passa muito rápido. Então, posso dizer que esse momento foi a maior viragem da minha vida. Descobri a parte boa das pessoas também, porque na altura a minha família, por exemplo, foi quem me segurou. As irmãs da minha mãe foi quem me segurou mais ainda, para além dos meus irmãos e das outras pessoas, mas aquelas duas pessoas foi quem me segurou mais. E eu percebi que quando há falha de alguma coisa, há sempre alguém que dá um passinho em frente. Estás a ver? E que a vida te segura, de certa forma. Tu tens é que estar atento. Tens que valorizar. Não é? Tens que valorizar. Mas, nisso a vida foi muito generosa comigo, porque deixou-me pessoas à minha volta que me conseguiram segurar e não ir para outros caminhos. Epá, nunca pensei em tal coisa. Todos nós, quando crescemos com amigos mais complicados, que seguem por outros caminhos, e eu fui sempre aquele gajo sempre soube o que é que quis. E se calhar, devido a esse episódio infeliz, tinhas se calhar mais razões para ir enverdar por caminhos menos bons do que se calhar alguns amigos teus que foram e que não tinham uma vida tão condicionada emotivamente. Talvez. Isto a gente não sabemos bem. Não gosto muito de falar da vida dos outros e daquilo que são. Porque eu não sei, não consigo estar dentro lá em casa, não consigo estar dentro das outras pessoas, né? E lá está a mentalidade também faz diferença. Mas sim, em dada altura tinha muitos motivos para me perder, e felizmente tive a capacidade e a força de espírito para saber muito bem que isto não ia acontecer, que não ia acontecer, que não era por aí. Não posso dizer que fui perfeito, não posso dizer que sou perfeito ou que fui perfeito, não. Descurei da escola em alguns momentos, eu queria mas lá está, enquanto se calhar nunca fui aquele miúdo que ia fumar ganzas, faltava para ir fumar ganzas, mas faltava para ir jogar a bola. E chegava atrasado com a bola na mão. E chegava à aula, se faltava uma aula, e chegava com a outra seguinte, com a bola no saco dentro da aula, e ia para o conselho diretivo porque estava a jogar no campo, e porque, sem dúvida. E nisso, lá está. Também não foi perfeição, mas era aquilo que era a minha realidade. Também não tinha, se calhar, tão próximo a alguém que
que me conseguisse, olha, tens que estudar, impor os estudos, impor aquela regra do estudo, tens que chegar a horas, tens que não sei o quê. O meu pai também, na altura, trabalhava por turnos, tinha a profissão dele, não conseguiu estar tão presente, que isso para mim até não o culpo. É a vida mesmo assim, e eu também não hei de ser o adulto perfeito, nós todos temos as nossas falhas, mas depois acabei por estar muito entregue a mim mesmo, entendes? Graças a Deus, faltavam umas aulas, ia jogar a bola para o campo, ia jogar não sei para os campos dos outros, ia daqui para não sei de onde, não é? Em retrospectiva podes pensar que não foi nada mal. Estás no mundo do futebol. Sim. Estás-te a dar muito bem no mundo do futebol. Foi a minha paixão, Não estou a dar ainda, não estou naquilo no momento que eu quero, lá está, ainda não cheguei ao patamar que eu quero, mas aproximou-me sempre daquilo que eu sou apaixonado, e no fundo, é isso. Depois houve outros pequenos momentos, acho que a perda do Lucas foi uma coisa que mudou muito também nos últimos anos. A minha ida para a Inglaterra foi uma realidade completamente diferente, que me abriu os horizontes e que me fez crescer muito, e acima de tudo fez-me perceber também, fez-me conhecer capacidades que eu não sabia que tinha, porque às vezes só viste as capacidades que tens se fores testado. Se não fores testado, tu não sabes. Exato. E entretanto, como tive que ser posto à prova, felizmente as coisas resultaram em muita coisa e fez-me ser uma pessoa diferente. Portanto, foram pequenos momentos, mas sem dúvida essa perda foi a maior de todas. Ok. Algum pedido especial para as pessoas que estão a ouvir? Um pedido especial? Não, sinceramente que não peço às pessoas para me seguirem, mas peço às pessoas, o meu pedido especial para as pessoas que eu gosto de fazer é que as pessoas saibam seguir os seus objetivos. Estragaste a próxima e pergunta. Que sigam a estragar a pergunta. A minha pergunta a seguir era mesmo essa. Calme já. Qual é o teu conselho para quem esteja a começar, seja na parte de treinador como na parte do PT? Qual seria o teu conselho? Não só nessas áreas, mas sim, podia falar da área do futebol, em qualquer área. Eu acho que o foco, prepararem-se para o impacto. Vai haver. Prepararem-se para o impacto, serem ou seja, sonharem, mas também serem fortes e terem essa capacidade, essa resiliência, porque vai haver, inevitavelmente vai haver. E acima de tudo, se decidirem fazer alguma coisa, que se capacitem para isso, não é? Que não achem que são os melhores, não é? Quando ganham, quando vencem qualquer coisa, mas que estejam constantemente à procura de ferramentas que lhes permitam realmente não só ser os melhores agora, mas poderem vir a ser no futuro. Porque quanto mais exigencialmente, ou quanto mais bons resultados tu vais tendo, maior é a exigência. E a exigência vai dizer assim: eu preciso mais disto de ti, mais daquilo de ti, mais daquilo de ti. E muitas das vezes tu podes ser bom, mas tu não tiveres essas capacitações ou essas ferramentas, vais ficar para trás. E então é muito isso, é procurar as ferramentas que te permitam realmente dar um passo à frente de tudo aquilo que tu queres. Excelente. Última pergunta. Agora prepara-te. As minhas é conjunto com os cartões. As emotivas são aqui as do menino Tiago. E as facadas. As facadas do Bruno. É aí ao pé de ti. Falaste várias coisas que me fizeram pensar sobre esta questão. Okay. Quais os teus ídolos ou referências e porquê? Modelos, pessoas que usaste como modelos para... Sim, olha, eu começava já por dizer que eu deixei de ter ídolos também cedo. Tinha ídolos, mas para mim a palavra idolatrar soa-me estranho. Exagero. Soa exagero, porque no fundo nós somos todos homens, não é? Somos todos homens, ninguém é Deus, e eu idolatrar seria achar que eu não posso fazer qualquer coisa do mesmo patamar, ou quem está à minha volta não consiga. Então eu alterei
esta visão dos ídolos, os meus ídolos estão dentro do meu círculo. Passam a ser referências. Os meus ídolos estão dentro da minha família. As pessoas que eu realmente idolatro e que vou idolatrar sempre. Ok. Independentemente daquilo que façam, vou idolatrar. Por serem referências. Por serem referências que em coisas muito dificuldades, no dia a dia, de muita dificuldade, no dia a dia, no cotidiano, que é muito difícil também tu teres a capacidade de dar resposta a certas coisas. Claro que sim. E sim, o idolatro, quando tu tens a capacidade no meio do nada, levar a gente às costas. Portanto, eu alterei essa questão de idolatrar, passei a idolatrar quem eu consigo ver, né? No dia a dia. Mas depois tenho as minhas referências. E as referências estão em várias áreas. Pronto, na área do desporto, posso dizer que duas das minhas maiores referências são o Ronaldo Fenómeno e a Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, posso-te dizer que na altura em que eu perco a minha mãe foi uma imagem, porque eu era apaixonado por futebol, né? E via os jogos todos, e aquele jogador que jogava a sorrir e fazia aquilo que queria do futebol e que tinha paixão dentro do campo, com a mesma paixão que eu ia para a rua e jogava a rir também, aquilo para mim era uma coisa que não me conseguia sair da cabeça. Eu lembro que aos 14 anos tinha pósteres no meu quarto todo do Ronaldinho. Porque não só para aquilo que ele jogava, mas para aquilo que ele significava para mim. Estás a ver? Aquilo não era um robô. Aquilo era um ser humano com muita paixão. Com paixão. Dentro do futebol. Então, para mim, aquilo é uma referência para tudo aquilo que nós fazemos. Somos apaixonados por aquilo. Porquê é que não podemos tirar proveito daquilo que nós fazemos? Porquê é que não podemos sorrir? Porquê é que não podemos demonstrar que estamos felizes com aquilo que nós fazemos? Então, é um exemplo no futebol, mas que foi para tudo o resto. Depois há figuras ao longo da história, como Nelson Mandela, para mim é uma referência, sem dúvida é uma referência, não só para mim, mas para todos nós e para aquilo que é a vida hoje em dia, de resiliência, de acreditar naquilo que tu queres, de ter uma causa, de lutar pela causa, e de influenciar outras pessoas. Que muitas das vezes pode até ter sido visto de uma forma negativa, mas com um princípio bom, que muitas vezes foi confundido, mas ele acreditava naquilo que realmente era a palavra dele e que era positiva. E que sacrificou-se por isso. Né? Sacrificou-se por isso. E então, para mim, essa é outra grande referência da história para mim, da minha vida. E acho que fico por aí. Não vou falar de pessoas que senão vai ao meu lado emocional. Não posso falar dos meus ídolos. Os meus ídolos é muito forte a falar deles. E querias guerra em casa. E depois falo do Eles vão ver. Vais criar a guerra. Então, é isso. Depois, na área do desporto, na área do treino, tenho as minhas influências também. José Mourinho. Foi por tu falares do Porto é que eu pensei, este deve ter algum ídolo, alguma referência. É claramente uma referência para mim. E por incrível que pareça, ainda que o Guardiola seja, eu sou muito, muito fã do Klopp, do Jürgen Klopp. Muito, mas muito mesmo. Para mim é uma grande referência no futebol hoje em dia. Okay. Por alguma razão? Não só. Por alguma razão? Sim. Calma, não, fechado. Por alguma razão? Mentalidade. Vai muito de encontrar aquilo que eu gosto do Porto. Aquela mentalidade guerreira, aquela agressividade. Ou queres ganhar, queres te impor ao adversário, queres te impor ao adversário, com unhas e dentes. Né? Com unhas e dentes. Está bem dito? Pronto, com unhas e dentes. Aquilo é de uma forma aguerrida, é de uma forma com alguma arrogância até, mas com humildade também, que é nós para ganharmos ao adversário temos que ser melhores. Temos que ir à guerra. E eu gosto disso. Eu acho que o Guardiola, eu gosto muito do futebol do Guardiola, eu gosto muito do futebol daquele Barcelona
e do Manchester City. Hoje em dia mudou um bocadinho mais, hoje em dia ele está um bocadinho mais aberto, mas é um futebol de dominância total, mas é quase, tu retiras a bola ao adversário e tu paras o jogo, congelas o jogo e só tu é que tens bola, né? E ainda que isso seja uma dominância, eu acho que aquela coisa de nós irmos é como tu vês um combate de pugilismo. São dois homens dentro do ringue, e tu vais levar soco e vais dar soco. Mas tens que ser mais forte, vais ter que aguentar, mas depois também queres dar. Isto queres ser mais eficaz nos teus socos, não é? E eu vejo muito as equipas do Klopp dessa maneira. Agrada mais aquilo que é a mentalidade e aquilo que ele transparece para o futebol. Top. Top não Klopp. Top não Klopp. Ai, caraças. Queres deixar as tuas redes sociais? Não sei se devo deixar. Não é algo que eu dê tanta importância. Sim, mas posso deixar enquanto treinador. Se alguém quiser ver, se alguém tiverem a curiosidade, não é que eu tenha lá muito conteúdo, mas vais trabalhar nisso, não é? Exato. Eu vou, a partir de agora, vou ter pessoal a trabalhar nisso. Vou ter pessoal a trabalhar nisso. É Mr. Marcos. Posso confirmar? Importa-se que eu vá ao meu telemóvel? Não. Aqui está. Espera aí. Até porque nós vamos precisar de saber para meter na descrição do vídeo. Vamos lá. Assim vemos já aqui. É Mr. Fortuna. Tão simples quanto Mr. MR ou Mr. Não, é mesmo Mr. Sim. É mesmo Mr. Marcos Fortuna. E pronto. É isto. Ok. Sim, senhor. Como é? Queria deixar só aqui duas coisas. Primeira, espero que tenhas gostado de vir cá. Segunda, espero que tenham gostado deste novo formato com vídeo. Da nova dinâmica. O Marcos, sim, foi o primeiro convidado com esta nova dinâmica. Espero que tenham gostado. Foste a cobaia, exatamente. Tivemos um segmento novo, mas vamos ter outros também. Depois vão ver, não vale a pena estar a falar agora sobre isso. Queria só também deixar aqui uma informação que aqui o Fim de Spin teve o patrocínio de um convidado que já foi nosso convidado, que é o Miguel Gomes da Green Imagine. Foi ele que patrocinou e fez aí o fantástico Fim de Spin. E queria deixar mais uma vez o nosso e-mail para recebermos solicitações de vindas aqui ao podcast ou sugestões, o que seja. Estou no grind@gmail.com. Como sempre, estamos no Apple Podcasts, Spotify e agora o YouTube com vídeo. Uau! Aí em peso. Sim, senhor. E pronto. Espero que tenhas gostado, Marcos. Olha, eu só já agora para finalizar, quero-vos agradecer. Acho que gostei muito da experiência de estar aqui convosco. Apesar destas perguntas que são aqui umas rasteiras, nós nunca estamos preparados para responder a estas coisas, mas acho que o vosso projeto está fantástico. E estar aqui convosco pela primeira vez e a forma como vocês dirigem, que vocês claramente dá para ver que são, que vai ter sucesso e diga à malta que receba o convite e que estejam interessados, que vai ser uma experiência top. E acho que sim, devem vir aqui sentar-se nesta cadeira e fazer melhores figuras que eu. Obrigado. Nice. Muito bom. Muito obrigado. Boa noite.